toda a glória seja dada ao Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá esse chamado, um chamado tremendo. Quando eu olho para educadores, eu fico imaginando o que tem por trás de cada um. Quantas crianças, quantas famílias, quantas vidas estão e serão sendo transformadas pela vida de cada um que está aqui. Eu olho esse grupo e multiplico por 100, 200, 300, 1000, sei lá quantos. Eu creio que esse momento é um momento muito especial, porque não é só a sua vida que vai ser impactada, está sendo impactada pela presença de Deus, pela palavra, mas cada um que está por trás de você. Se você parar e pensar os anos anteriores que você trabalhou, quantas crianças e famílias já foram envolvidas, já foram impactadas pela sua vida. Agora imagina daqui para frente, quantos ainda serão? Então é algo muito especial, é bem estratégico, um momento muito estratégico para a nossa vida e para a nação. Quero falar um pouquinho sobre educação por princípios. Talvez você já seja especialista nisso, já conheça bastante sobre os 7 princípios, mas uma das coisas que nós aprendemos na educação hebraica, na educação judaica, educação bíblica, é o repetir. É o repetir, é o caminhar, falar junto. Há uma diferença entre a educação hebraica, a educação bíblica e a educação dos nossos dias, porque a educação dos nossos dias é muito expositiva, um professor na frente e uma série de pessoas do outro lado só ouvindo. A educação bíblica é caminhando, andando, dormindo, indo, vindo. Por isso nós temos que repetir constantemente. Quero primeiro me apresentar. Pode passar? Meu auxiliar. Fala um pouquinho aí, só para você saber meu nome. Eu sou do Ministério Terra Santa, em Niterói, e nós estamos à frente junto com minha filha, Miriam, que é a diretora do colégio Geração Nova. Ela não está aqui, que ela está fazendo um preparo, ela está há um ano se preparando em ministração para crianças, ministração para casais. Ela está voltando, ela está nos Estados Unidos, está voltando agora dia 1º, a saudade é grande, e ela está se preparando para isso. Mas eu queria que você desse uma olhada nesse próximo slide, que há uma pequena definição bíblica do que é educação. Quando nós falamos de educação por princípios, nós temos que entender o que é educação e o que são princípios. Lá na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a responsabilidade que temos não é simplesmente de entreter as crianças, né? Vamos tomar conta das crianças para a mamãe trabalhar. Mas não, nós estamos trabalhando aquela vida, e cada semente lançada ali vai fazer com que daqui para frente aquela criança seja transformada e seja um agente de transformação. Então quando ensinamos uma criança, nós estamos plantando algo que lá na frente vai se transformar. E aqui começa a ter um impacto, começa a ter um diferencial. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção hoje. A educação por princípios tem um diferencial com relação ao que vemos hoje na sociedade. Ontem à noite você ouviu um panorama de coisas tão complicadas que estão acontecendo na nação, na sociedade, na cultura. E a educação por princípios vem exatamente para fazer diferença. Há um diferencial, há algo que a educação por princípios tem a se apresentar. Dá uma olhada na próxima slide, diz aí, há um diferencial. Repete comigo, há um diferencial. Não queira ser igual. Não queira ser igual a outra professora. Não queira ser igual a outro colégio. Não queira ser igual a tantas coisas que acontecem. Há um diferencial. Se nós não entendemos que há uma proposta de ser diferente, de fazer diferença na educação por princípios, nós não vamos conseguir chegar adiante. Se nós não entendemos que há algo diferente, algo que foi levantado por Deus para impactar famílias, para transformar vidas, para preparar aqueles que lá na frente serão os nossos líderes, nós não vamos caminhar. Temos que entender que há um diferencial, e nesse diferencial, o que vai acontecer é que nós somos agentes de transformação. E eu quero lembrar a vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, a palavra cultura. Mais uma, a palavra cultura. Se você for no radical da palavra, você vai entender, podemos passar mais um? Palavra cultura. Cultura é um conjunto de cultos.
Toda cultura reflete o lado religioso da sociedade. Se você tem uma sociedade que não conhece Deus, que o ateísmo é muito forte, a cultura está em cima do ateísmo. Se você tem uma sociedade que é idólatra, a cultura está em cima de idolatria. Se você tem uma cultura que é, sei lá, muçulmana, a cultura é uma sociedade muçulmana, a cultura é muçulmana. E nós temos que observar no Brasil que tipo de cultura nós temos, qual é a nossa história, 500 anos de cultura, 500 anos de tradição, qual é a nossa história, quais são os feriados mais importantes. Uma das formas de você identificar a cultura é descobrir quais são os feriados mais importantes da sua cidade, os feriados mais importantes da nação e os momentos em que a nação para. E nós temos visto a nação parar porque um time ganhou um campeonato, nós vemos a nação parar porque há uma marcha homossexual, nós vemos a nação parar por causa do carnaval, nós vemos a nação parar por tantas coisas, e quando alguém para é porque é especial, não é assim? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você não para porque o leiteiro está levando leite lá. Você não para na sua casa porque alguém vai fazer uma entrega de gás na sua casa. Mas quando vem uma visita importante, você para todas as atividades, não é assim? Quando o vovô vem de outra cidade, quando vem um namorado, um noivo, para tudo, porque é importante. Então você quer identificar qual é o ponto principal em cima do que a cultura está girando, você observa para que as nossas cidades param. Se você pegar esse ano de 2012 e olhar para trás, para por causa do campeonato de futebol, para por causa do carnaval, para por causa de uma marcha homossexual, a cidade para. Então, quem sabe esses são os pontos mais importantes da nossa cultura. São coisas que temos que observar. E a educação por princípios vai trabalhar exatamente contrário a isso. Mas no próximo slide dá algo muito importante. Conceitos podem ser alterados e adaptados, mas princípios são imutáveis. Mais um, princípios são imutáveis. Conceitos, você ao longo do tempo vê alterações. Por exemplo, há algum tempo atrás você falava assim, o trânsito está parado, lembra disso? O conceito de engarrafamento hoje é completamente diferente. Alguns anos atrás, um conceito de engarrafamento eram 5 filas de carro. Hoje, um conceito de engarrafamento é a cidade toda parada, não é assim? Estão querendo mudar o conceito de casamento. Estão querendo mudar o conceito de maioridade. Estão querendo mudar uma série de conceitos. Agora, princípios são imutáveis. Princípios, quanto mais o tempo passa, mais firmes eles ficam. Quanto mais o tempo passa, mais se solidificam esses princípios. Então nós temos que pautar a nossa educação em cima de princípios e não em cima de conceitos. Porque se nós construímos uma casa em cima de uma fundação podre, a casa vai desabar. Se nós construímos qualquer projeto em cima de conceitos, esses projetos vão desabar, porque os conceitos vão mudar. Agora, se você constrói uma educação, nós falamos que tem que ensinar uma criança para que lá adiante ele esteja firme. Nós temos que ensinar a criança em cima de princípios. E talvez alguns conceitos da educação tenham sido a diretriz para tantas metodologias que se transformaram ao longo do tempo. De você observar cada metodologia que você tem, Piaget, construtivismo, qualquer metodologia, qualquer forma de ensino, elas vão se transformando à medida que o tempo passa, porque estão calcadas em cima de conceitos. Mas a educação por princípios está pautada em cima de princípios, são imutáveis. Talvez você mude um pouquinho a forma de colocar, talvez você mude os instrumentos, talvez você mude como você vai passar aquelas informações, mas os princípios eles têm que ser imutáveis. Então nós não podemos jamais esquecer os princípios. Na verdade nós temos que voltar à origem. E aí diz, retorno à origem, próxima transparência, retorno à origem. E nós temos que entender que nós temos que voltar à origem. Por que voltar à origem? Porque nós fomos criados, nós fomos formados por Deus. Há um projeto original de Deus. A Eliane falou agora há pouco que Deus não criou a escola, é verdade, Deus criou a família. Este é o projeto original, e nós temos que nos manter nesse projeto original. E muitas vezes nós temos que ir até a Bíblia, a palavra de Deus, para entender. E eu quero trazer à memória a imagem do povo de Israel. Deus deu ao povo de Israel uma base, olha, vocês vão morar aqui em Canaã. Esta era a origem, esse era o desejo. Deus falou, vocês aqui vão se multiplicar,
vocês aqui vão crescer. Mas o que acontece é que houve um desvio, eles foram para o Egito e ali ficaram cativos, ali ficaram aprisionados, ali eles estavam todo o tempo sem ter a sua identidade, sem ter o seu objetivo, todo o tempo eles estavam debaixo de um jugo. E quando Deus resolveu resgatar aquele povo, Deus enviou Moisés com um objetivo muito claro: libertar o povo que estava cativo. A educação vai libertar quem está no cativeiro. Qual o cativeiro? O cativeiro da ignorância, o cativeiro do desconhecimento, o cativeiro do jugo de todos os aspectos e, atualmente, o cativeiro da cultura, o cativeiro da sociedade. A sociedade hoje, muitas vezes, trabalha como um cativeiro em cima das pessoas. A sociedade está impedindo que as pessoas sejam naturais. Você tem que usar o cabelo. Ah, que saudade dos cachinhos. Não tem mais cachinho. Agora está todo mundo de pranchinha. Eu fico procurando um cachinho, graças a Deus minhas filhas ainda têm cachinho, mas ninguém mais tem cachinho. Houve uma época que a gente ficava com saudade das morenas, só tinha loura, lembra disso? É assim, você tem saudade de coisas que a sociedade está impingindo sobre nós, e nós estamos sendo cativos, até as opiniões. Agora tem que ter uma opinião e alguma coisa que seja socialmente aceitável. O que você pensa? O que eu penso? Deixa eu ver. Aqui eu penso isso. Mas com aquele grupo eu já penso outra coisa. Mais adiante eu vou pensar diferente. Nós e os nossos filhos somos cativos à cultura, cativos à sociedade, e muitas vezes a cultura e a sociedade estão completamente influenciadas por coisas que não nos agradam. Por coisas que não nos agradam. Hoje, por exemplo, você chegar e perguntar a uma jovem de 16, 17, 18 anos e falar assim, você é virgem? Sou. Que coisa horrível, está encalhado. Isso é 16 anos. Os conceitos mudaram. Mas o princípio não vai mudar nunca. E nós temos que nos ater aos princípios. Nós não podemos ficar cativos às exigências da sociedade. E aí diz mais, segundo objetivo nosso, implantar a cultura do reino, a cultura bíblica, a cultura de Deus. E cultura é algo muito difícil de mudar. Quando Deus retirou o povo do Egito, e se você for estudar a Bíblia, você vai ver que algo sempre me chamou a atenção quando eu estudava a Bíblia, que falava assim, Moisés, vá lá pedir ao faraó para libertar o povo. Aí Moisés ia pedir o faraó para libertar o povo. Aí Deus ia lá e endurecia o coração de faraó. A Bíblia diz, e o Senhor endureceu o coração de faraó. Eu falava, que coisa louca. Vai lá e pede uma Coca-Cola para ele. Aí corre na frente, não dá Coca-Cola não, tá? Aí depois eu comecei a entender que o objetivo não era tirar o povo do Egito. O objetivo era tirar o Egito do povo. Você imagina que o povo ficou preso 430 anos. 430 anos arrebenta com qualquer conceito. 430 anos transforma qualquer ideia. 430 anos arranca todo o conhecimento. E se distrairmos, 430 anos destrói princípios. O povo não conhecia Deus. Tanto é que Moisés, quando se apresentou, falou, o eu sou me enviou. Quem me enviou é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque o povo não conhecia Deus. E todo aquele processo de pragas, todo aquele processo da retirada do povo do Egito, não foi para tirar o povo do Egito, foi para tirar o Egito do povo. Ou seja, arrancar fora a cultura egípcia e implantar a cultura de Deus. Querido, olha para o seu irmãozinho do lado e fala assim, você é um Moisés. Você tem uma tarefa de arrancar a cultura que foi colocada nos corações e implantar a cultura do reino. Para isso você precisa conhecer. Mais uma coisa, trazer o conhecimento de Deus. As pessoas não conheciam Deus. Tem um texto em Samuel que diz assim, as visões não eram muito frequentes. Tem um texto lá no Êxodo que diz, o povo não conhecia Deus, tanto é que ele teve que se apresentar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e um Deus de Jacó. O povo hoje não conhece Deus. Quando nós falamos de Deus misericordioso, ninguém sabe o que é isso. Deus amoroso, ninguém sabe o que é isso.
Um Deus que dá limites, ninguém sabe o que é isso. Um Deus que cuida, um Deus presente, ninguém sabe o que é isso. É um Deus distante. O Deus que nós temos é o cara aí de cima. O Deus que muitos conhecem é aquele Deus que está lá em cima com um raiozinho na mão. E se você fizer uma coisa errada, tchum, e joga no, como é que é? Loló, não é? Joga no loló do outro. Essa é a visão de Deus. E nós temos que mostrar que o Deus que nós conhecemos não é esse Deus que a sociedade apresenta. Temos que trazer o conhecimento de Deus. E mais um item é preparar os futuros líderes. Por que preparar os futuros líderes? Porque quando nós preparamos líderes, nós estamos influenciando toda uma sociedade. Como a apóstola Cleide falou, quem sabe você está dando aula para o futuro governador do estado, futuro presidente da república, o futuro vereador, o futuro empresário, o futuro ator, o futuro influenciador, para que mude a sociedade, você não sabe. Certamente os professores desses que estão hoje em eminência não tinham a menor ideia que estavam formando um jovem que talvez tivesse até... não fosse dos melhores, não fosse dos primeiros. Einstein, você sabe, ele era um péssimo aluno, ele faltava às aulas, quando tinha uma série de coisas para fazer, ele não sabia fazer, no entanto, foi um dos cientistas mais brilhantes. Talvez aquele péssimo aluno que você tenha, amanhã vai estar te surpreendendo, por isso não despreze nenhum péssimo aluno, não despreze nenhum aluno fraco, não despreze os pequenos começos. Não despreze, porque você está investindo numa vida. E essa vida é aquela que vai transformar mais adiante. Eu queria falar um pouquinho dos 7 princípios. 7 princípios. Pode passar os 7 princípios rápido aí. Fala de soberania, caráter, responsabilidade, alguns chamam de mordomia, autogoverno, semeadura e colheita, individualidade e aliança. Você pode repetir comigo? Volta atrás. Pode repetir comigo? Diz aí: soberania, caráter, responsabilidade, autogoverno, semeadura e colheita, individualidade e o princípio da aliança. São 7 princípios e sobre esses 7 princípios nós gostaríamos de nos debruçar um pouquinho. Como são princípios bíblicos, todos eles estão na Bíblia. E vamos ao primeiro princípio aí, o princípio de soberania. Se você trouxe uma Bíblia, você abre em Gênesis capítulo 2. Todos os 7 princípios estão descritos no capítulo 2 de Gênesis. O primeiro capítulo que fala do homem. O capítulo 1 vai falar exatamente de todas as coisas que Deus criou. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. O capítulo 2 introduz a figura do homem. O capítulo 2 introduz a figura do ser humano. E é exatamente nesse capítulo 2 que o Senhor vai ensinar sobre os 7 princípios. E estão todos aí. Princípio da soberania. Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Repita comigo: no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Primeiro princípio, o princípio de soberania. E esse princípio nos ensina, pode passar, esse princípio nos ensina que Deus é Criador. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Criador. E é simples falar Deus Criador, mas há coisas muito sérias por trás. Porque quem cria é responsável. Quem cria, cuida. Quem cria, faz o melhor. Não é assim? Se você passa ali na loja e compra uma blusa, às vezes não está certinho em você, mas você compra. Agora, se você manda a costureira fazer uma blusa para você, uau! Vai ser na medida exata. Se você tiver o ombro torto, a blusa dá um jeitinho. Né? Se você tiver alguma protuberância abdominal, a blusa vai resolver o seu problema. Porque você fez para você o melhor pano, você fez da melhor forma, você fez do que havia de melhor. Se você vai construir uma casa para você, você vai comprar os melhores produtos. O melhor piso, o melhor azulejo, o melhor acabamento, porque é para você. Deus fez o homem para si. Deus fez o homem para estar em comunhão com Ele.
Nós fomos feitos para estarmos em unidade com o Senhor. Então Deus fez o melhor. Pode não parecer, mas você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Deus te fez para estar em comunhão com Ele. E ninguém vai criar, nós que somos homens, não vamos criar uma coisa ruim para a gente. Deus fez o que há de melhor. Nós fomos feitos para estarmos em comunhão com Deus. Deus é o Criador. E Ele criou todas as coisas. Quantos aqui já tiveram neném? Já esperaram? São mamães, papais? Aí um dia as coisas começaram a atrasar, você começou a olhar na agenda lá, a coisa não estava certa, aí você fez alguns exames, descobriu que estava grávida. O que você fez a partir daquele momento, além de entrar em pânico por alguns instantes? Você começou a arrumar um ambiente para aquela criança chegar, não foi assim? Você tinha um quarto lá, que era um quarto meio de visita, aí você, não, agora vai ser o quarto do neném. Você mandou pintar, mandou reformar, colocou luz indireta, comprou o que havia de melhor, o melhor berço, começou a ajeitar. Por que são 9 meses? Porque é 9 meses de trabalho, para você organizar. Quando Deus criou o homem, Ele também fez isso. Ele criou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, preparou todas as coisas, preparou um berço para que nós pudéssemos viver, preparou um ambiente, e quando estava tudo preparado, Deus nos colocou ali. Nós não somos fruto do acaso. Apesar de parecermos, ninguém aqui veio do macaco. Quantos gostam de banana? Pode confessar, eu gosto também. Mas não tem nada a ver, você não veio do macaco por causa disso. Deus te preparou, então Ele é Criador. Quando nós entendemos que Deus é Criador, uma série de preocupações desaparecem. As ansiedades vão embora. As preocupações de o que vai ser amanhã, elas desaparecem porque Deus é Criador, Deus vai cuidar de mim. Deus me ensina, Deus sabe, por exemplo, as minhas limitações. Deus sabe, por exemplo, em que não precisa me mandar fazer e as coisas que precisa me mandar fazer, não é assim? Quantos aqui conhecem um pouco da Bíblia? Você já encontrou lá na Bíblia mandamentos do tipo, respire todo dia. Deixe seu coração bater, porque é natural. Quando há mandamento na Bíblia, é porque não é natural. Você tem que se esforçar para isso. Não é assim? Não matarás. Cá para nós, só nós dois aqui. Você já teve vontade de matar alguém, não já? Por isso Deus diz, não matarás. É assim. Não dirás falso testemunho. Já deu vontade de falar mal daquele cara, não já? Por isso Deus diz, não diga mal, falso testemunho. Sempre que há um mandamento na Bíblia é porque não é natural. Por exemplo, deixa eu ficar por aqui, qualquer coisa eu corro. Quem é que tem mais facilidade de amar, o homem ou a mulher? A mulher. Por isso Deus diz ao homem, amarás a tua esposa. Vós, maridos, amai as vossas esposas, porque não é natural para o homem amar, para a mulher é. A mulher vem com uma pitada de amor. Na sua constituição, o amor faz parte. Ela ama o filho, ela ama o marido, ama até quem não merece ser amado, né? Tem uns casos aí muito sérios. Para a mulher é natural amar. Então não existe um mandamento na Bíblia. Vós, mulheres, amai a vossos maridos. Diz para o homem, vós, maridos, amai a vossas mulheres. Porque para nós temos que fazer um esforço. Nós temos que aprender a amar. Tá bom? E para as mulheres, o que a Bíblia diz? Obedecei aos vossos maridos. Quem tem mais dificuldade de submissão, homem ou mulher? É a mulher. A maior dificuldade de submissão não é o homem que tem, não, é a mulher. Quem já chefiou a equipe de trabalho? Teve alguma rebelião dentro da equipe? Foi homem ou mulher que começou? Não é maldade não, querido, é característica. O homem é mais seco, é mais frio, então Deus fala, ame. A mulher ela é mais rebelde, e Deus fala, seja submissa ao seu marido. Você entende como é que Deus conhece as nossas características? Deus conhece as nossas limitações, porque Ele nos criou. Aí você fala, mas por que Deus me criou com limitação? Para você crescer. É gostoso crescer. Dói, crescer dói. Saiba disso. Não é? Se você quiser não ter dor na sua vida, você não vai crescer. Crescer dói. Mas aprender e crescer é maravilhoso. Por isso o Senhor coloca desafios. Deus é o Criador. E o que o mundo está dizendo aí
É exatamente que Deus não é criador. Vamos mais adiante aí para vermos algumas características desse princípio da soberania. Podemos ver aí, Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o supremo soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas. Deus fez tudo o que existe para que pudéssemos completar as suas maravilhas e conhecer o seu poder. Tudo existe porque Ele as fez e elas continuarão a existir enquanto eles as sustentar. Por que que Deus fez coisas maravilhosas? Porque quando você vê uma coisa maravilhosa, imagina que você visse uma escultura maravilhosa aqui. Escultura linda. Poxa, que escultura legal. Muito bom. Quem fez? Assim, um bolo. Aquele bolo especial no dia da festa de aniversário. Que bolo delicioso. Aonde que você encomendou? Não é assim? Quando você vê uma coisa boa, você quer saber quem é o autor. Quando às 6 horas da tarde o sol se põe, você fala, uau, que coisa maravilhosa. Quem fez? Foi Deus. Por isso ele fez coisas maravilhosas, para que nós pudéssemos adorá-lo. Nós fomos feitos para estar em comunhão com Deus e adorá-lo. Então Deus deu todos os motivos para nós adorarmos. Em Romanos capítulo 1 diz que a criação exalta o nome do Criador. Quando você vê um pôr do sol, não pode ser por acaso. Não pode. Quando você vê a maravilha da medicina, a biologia, não pode ser por acaso. Você vai exaltar. Quem fez esse bolo maravilhoso? Ah, foi a dona fulana. Legal, dona fulana trabalha bem. Quem fez esse pôr do sol maravilhoso foi Deus. Uau, Senhor, eu te louvo. Eu acho que uma das maiores, das coisas mais lindas da paisagem é o pôr do sol. Vocês concordam comigo? De dia é bonito, mas o pôr do sol é maravilhoso. Quantos já se sentaram, eu moro em Niterói, quando já se sentaram na praia ou na montanha e viram o pôr do sol? Quietinhos ali. Não deu um negócio? Não deu um arrepio? Não deu uma coisa assim que você não sabe o que é? Sabe por quê? Porque foi nessa hora que Deus marcou o encontro com Deus, com o homem. A Bíblia diz lá no Jardim do Éden que o Senhor visitava o homem na viração da tarde. Este é o momento marcado do encontro com Deus. Não é assim? Imagina que você tivesse um namorado, ou uma namorada, e você todo dia, ao meio-dia, ele te ligava. Aí, de repente, por algum motivo, terminou o namoro. Quando dá meio-dia, não vem um negocinho? Não vem um negocinho lá dentro assim? Por isso você sente aquele negócio às 6 horas da tarde, na hora do pôr do sol. Porque é o momento que Deus marcou o encontro com o homem. É naquele momento que Deus marcou o encontro. Claro, que o inimigo quer, nesse momento de encontro, fazer outras coisas, né? Ave Maria tocada às 6 horas da tarde. Por quê? Para desviar a sua atenção, em vez de adorar o Senhor, adorar alguém que morreu. Mas o momento do final do dia é o momento de comunhão com Deus. Tudo que existe é o Senhor. A natureza está aí para você todo o tempo exaltar. Quando você vê um arco-íris, você fala, Senhor, eu te exalto por essa aliança que tu fizeste comigo. Quando você vê as montanhas, quando você vê as coisas, você exalta o nome do Senhor. Aí você começa a ver a sociedade, a cultura, que é dominado pelo inimigo de Deus, está destruindo a natureza. Por quê? Porque a natureza exalta o Senhor. Quanto mais a natureza for destruída, menos você vai exaltar o Senhor. Quando você vê uma terra degradada, toda contaminada, com fumaça, você exalta o Senhor. Por isso que o inimigo está fazendo com que tudo seja degradado, para você ter menos oportunidade de exaltar o Senhor. Esse é o princípio da soberania. Próximo princípio, princípio do caráter. E diz lá em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção, quando Deus soprou no homem o fôlego da vida, Deus quis dizer para o homem, você parece comigo, você é imagem e semelhança, você tem uma herança minha. Se você olhar no livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor criou a terra,
criou os luminares, criou o mar, criou os animais, criou os vegetais, criou todas as coisas, mas quando fala do homem, fala assim, Deus formou. Quantos, eu sei que vocês já fizeram, professores, quantos já brincaram com argila? Ah, que coisa legal, né? Você pega aquela argila, aí vai fazendo, faz um desenhozinho ali, faz uma figurinha. Quando termina a argila, o que ficou marcado ali na argila? A sua impressão digital. Tem impressão digital. A impressão digital é tão séria que até a polícia pode, através da impressão digital, descobrir quem é que pegou naquela arma, quem é que fez aquilo. O homem Deus formou porque Deus deixou em nós a sua impressão digital. Deus deixou em nós as suas características. Deus deixou em nós o seu DNA. Deus deixou em nós os seus princípios, o que Ele é. Por isso, com o princípio de caráter, nós aprendemos mais uma coisa. Deus é Pai. Nós conhecemos o Deus Pai. Não adianta só conhecermos o Deus Criador. Temos que conhecer o Deus Pai. Porque criatura, todos somos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o Senhor quer que nós sejamos filhos. E a Bíblia diz, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus. Mais um conceito deturpado que aprendemos e até quem sabe ensinamos, né? Todo mundo é filho de Deus, não tem base bíblica isso. A Bíblia diz que todos somos criaturas. Filho é somente aquele que quis que Deus fosse seu pai. Quando você fala, Senhor, eu quero ser seu filho, eu quero aceitar Jesus como meu salvador, como meu irmão, aí eu sou filho. E quando nós aprendemos aí o conceito do caráter, nós estamos aprendendo o conceito de Deus Pai, porque o caráter dele vem em mim. Você muitas vezes não conhece o pai pelo filho, pelo jeito de andar, você fala, cara, você anda igualzinho seu pai. Você é a cara da sua mãe. Eu olho para você, não sei se é você ou seu pai. Não é assim, nós herdamos características. Tem hora que eu me surpreendo com coisas que eu estou fazendo que igualzinho o papai fazia. Você não é assim? Então nós, quando estudamos o princípio do caráter, nós queremos colocar em nós que caráter? O caráter de Deus. Deus Pai. Nós queremos colocar em nossa vida, nós queremos ser instrumentos de Deus para colocar nas crianças que estão sob a nossa influência, nós temos que carimbar ali o caráter de Deus. Nós temos que, ao olhar para aquela criança, ver algo de Deus, ver a origem. E aí algumas coisas sobre o princípio do caráter nós podemos ver. O que é o princípio do caráter? Conjunto de hábitos que cada um de nós possui. Isso é caráter. Ao soprar o fôlego de vida, Deus imprimiu o seu caráter no homem. Fomos criados à sua imagem e semelhança e por isso precisamos parecer com ele. A construção de um caráter individual com as características de Cristo. Isso é colocar o princípio de caráter. Um caráter individual, ou seja, cada um tem a sua individualidade, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas nós temos que ter as características de Cristo, parecer com o Pai. Alguém tem que olhar em nós e distinguir em nós que nós somos filhos de Deus. Há certas pessoas que não têm caráter nenhum, ou quando tem está deturpado, você olha para ele e distingue, esse cara é filho do diabo mesmo. Esse cara aqui, poxa, não presta. Esse cara aqui, não é? Mas quando nós olhamos para alguém que está plasmado nele, marcado nele, as características de Deus, você fala, esse cara é diferente, essa criança é diferente. E aquilo que eu falei no início, educação por princípio se propõe a ser um diferencial. Um diferencial. Se você for igual aos outros, eu quero dizer, desculpa que você está falhando, errou o alvo. Nós precisamos ser um diferencial, mostrar que nós somos filhos de Deus, mostrar que o caráter do Senhor está em nós. Mais um princípio, o princípio da responsabilidade. Diz assim, Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Deus deu ao homem uma responsabilidade. Com isso, nós aprendemos, mais um passo, que Deus é um Deus que confia. Deus que confia, não é um Deus que desconfia. Os deuses apresentados aí pela sociedade são deuses que desconfiam. Um Deus que não dá liberdade.
Um Deus que todo o tempo está cobrando. Deus confia em nós. Tanto confia que deu ao homem que ele cuidasse do jardim. E aqui tem um detalhe importante, especial. 2 coisas Deus deu a Adão ali no jardim do Éden: autoridade e poder. Repete comigo: autoridade e poder. Autoridade quando Deus falou com ele: olha, você pode dar nome a todos os animais. A gente dá nome em quem a gente tem autoridade, né? Quem deu o nome dos seus filhos? Foi você mesmo, ou seu marido, sua esposa, não é assim? Se você vai abrir um colégio, você vai colocar o nome que você quer, não que o outro quer. Porque se você tem autoridade, você dá nome. Deus falou para Adão: dá nome a todos os animais, autoridade. E Deus deu poder. Deus falou com Adão: olha, todos os animais estão sujeitos a você. Deus deu poder. Naquela época, quando Adão trabalhava, ele não se cansava, sabia disso? Porque depois do pecado, Deus falou com Adão: olha, você agora vai se cansar para poder ganhar o seu pão. Ele não se cansava. Mas a mulher não tinha sofrimentos para ter crianças. Depois do pecado, Deus falou: olha, com dor terás filhos. E nós aprendemos que essa palavra de Deus não foi só a dor do parto, né? A maternidade, ela traz consequência, traz dor, traz incômodos mensais, né? Os hormônios que estão completamente desequilibrados, é a menopausa, é a própria gravidez, é o próprio parto. Então a maternidade, ela é cercada de incômodos, porque isso foi consequência do pecado, não é só a dor do parto. E ao homem, o Senhor fala: olha, você agora vai ter que suar, se cansar para você ganhar o seu pão. Então nós entendemos que antes não precisava. Então Adão tinha ali no jardim do Éden autoridade e poder. Essas 2 coisas têm que caminhar juntas, nunca podem caminhar separados. Alguém não pode ter autoridade sem poder. Por exemplo, eu sou um policial, tenho autoridade. Aí eu chego ali na boca de fumo e falo: olha, vocês têm que parar com isso, porque eu sou policial, vocês têm que sair daqui. Adianta alguma coisa? Se eu não tiver poder, autoridade sem poder não vale. E o pior é que tem alguém que tem poder sem autoridade, né? Os flanelinha, as milícias, ele tem poder. Se você não me pagar tanto, eu quebro o teu carro. É poder, mas não tem autoridade. Então, a autoridade e o poder têm que caminhar juntos. Como o homem tinha autoridade, pegou a autoridade e passou para o inimigo, quando o homem pecou, ele passou a autoridade para o inimigo, Deus foi lá e tirou o poder. Porque ninguém pode ter poder sem autoridade. Você já viu aqueles filmes policiais? CSI, NCIS, um monte de coisa que tem por aí. Quando o policial comete alguma falha, aí o chefe dele chama, dá uma bronca nele e fala com ele: me dá o quê? O distintivo e a arma. Autoridade e poder. Deus tirou a autoridade e o poder do homem. Falou: eu vou devolver a autoridade. Mas só quando você estiver maduro para isso, quando você entender. E levou 4.000 anos, de Adão até Jesus, 4.000 anos. Jesus veio ao mundo para dar autoridade e poder. Mateus 28:18 diz assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Jesus falou: eu tenho autoridade e eu dou autoridade a vocês. Mas espera aí, não sai correndo não. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus dá autoridade e em Atos capítulo 2, então, eles são revestidos de poder. Naquele momento, autoridade e poder, o homem voltou à origem. O homem voltou ao momento inicial. E aí, então, Deus confiou ao homem outra vez a implantação da cultura do reino. E você, este homem, essa mulher, a quem Deus confiou. Confiou uma tarefa de implantar o reino de Deus, de implantar uma cultura do reino, de implantar uma mente voltada para o que o Senhor nos ensinou. Deus nos criou, então Deus sabe o que é melhor para nós. Existe um manual do fabricante que é a Bíblia, ali tem tudo. Tem tudo. Se você quiser saber sobre casamento, perfeito. Se você quiser saber sobre criação de filhos, tem. Se você quiser saber sobre relação de trabalho, tem. Se você quiser saber sobre saúde, tem. Se quiser saber sobre sexo, tem. Se você quiser saber sobre qualquer coisa, a Bíblia é um manual do fabricante. E educação por princípios nada mais é do que implantar um manual. Só isso. Implantar os princípios de Deus. E aí vamos ver algumas características do princípio de responsabilidade. Diz aí: somos responsáveis por todas as coisas que o Senhor colocou ao nosso dispor. Segundo, Deus preparou a terra para receber o homem.
Deu-lhe responsabilidade de cuidar da natureza, de cultivá-la e de guardá-la. Deus sempre nos dá o melhor. Temos que entender e cumprir a nossa parte, que é ser responsável com aquilo que Deus nos confiou. E quando nós falamos que Deus nos deu responsabilidade, a gente fica pensando em ecologia. É importante, sem dúvida. Mas mais importante do que isso, Deus nos confiou, sabe o quê? Pessoas. Você como uma mãe, como papai, como educador, como cuidador, como, enfim, o Senhor te confiou pessoas. Não dá para errar. Se você construir uma casa, 20 andares, e quando chegar no 20º andar descobrir que o prédio inclinou, o que você vai fazer? Derruba e constrói outro. Só gastou dinheiro. Agora, se você pega uma criança e começa a ensiná-la, e aos 20 anos você descobre que errou, como é que faz? Por isso nós estamos trabalhando em cima de princípios que são imutáveis, bases para a construção de uma vida. Próximo princípio, princípio do autogoverno. E diz aí também em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, pode comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, 16 e 17. Aí vem um conhecimento muito importante. Por que que Deus nos deu o livre-arbítrio? Já se perguntou isso? Por que que Deus nos deu autoridade para pecar? Deus não poderia nos fazer e ser impossível pecar? Deus nos deu o livre-arbítrio. Vamos voltar lá atrás. Para que nós fomos criados? Para louvar o Senhor, para estar em comunhão com Ele. Nós só louvamos ao Senhor a partir do momento que nós temos livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio nós não louvamos ao Senhor. Um exemplo que eu sempre dou, acho que eu já falei isso aqui o ano anterior, né? Imagina que eu chegasse para minha esposa, Márcia, e morássemos numa ilha que só tivesse ela de mulher. Aí eu chego para ela e falo assim: Márcia, de todas as mulheres da ilha, eu escolhi você para ser minha esposa. Eu acho que eu ia levar um tapa, não ia não? Porque eu não tinha alternativa, era só ela. Imagina que você não tivesse alternativa, você fosse feito como um robozinho, e você só tivesse a possibilidade de louvar a Deus. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Não teria validade nenhuma isso. Mas como Deus queria um louvor sincero e genuíno, e um louvor a partir da sua escolha, Ele te deu opção. Deus falou: olha, você pode comer de todas as árvores. Uma, você não coma, porque no momento que você comer, você vai morrer. Ou seja, no momento que você comer, perde o objetivo. Qual o seu objetivo? Louvar o Senhor. Se você desobedece a Deus, perdeu o objetivo. Não é assim? Você já teve alguma coisa na sua casa, por exemplo, um computador ou qualquer coisa que de repente perde o objetivo, estraga, não tem mais objetivo? Se joga fora? Não é? Tem coisas que perderam o objetivo. Tem que jogar fora, descarta. Não precisa mais. Está ali na sua casa. Quantos tem, por exemplo, ainda em casa um aparelho de... como é que é o nome? De fita cassete. Porque você tem algumas fitinhas cassete, não dá para ver, não é? Mas fita cassete é um negocinho de plástico assim, pequenininho. Tem 2 buraquinhos. Você, né? Às vezes a gente enfiava uma caneta Bic e fazia assim para enrolar, lembra? É um negocinho assim. Hoje não tem mais utilidade. Quem tem é porque joga fora. Não é? Você foi feito para quê? Para louvar o Senhor. Se você resolve obedecer ao inimigo, por isso que Deus diz, certamente morrerás. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Por quê? Porque perdeu o objetivo, não tem razão de ser. Mas Deus nos ama tanto, 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 que Deus adiou a sentença. Adiou a sentença. O que é adiar a sentença? A pessoa vai lá e é condenado, olha, é condenado à morte. Então sai dali e mata o cara. Não! Ele vai ficar preso um tempo ainda, para dar oportunidade dele se defender. Adia a sentença. Deus fez isso.
Quando Adão comeu daquele fruto, desobedeceu a Deus, ele estava condenado à morte. Deus falou, eu vou adiar a sentença. Eu costumo dizer que é um empréstimo. Não é assim? Você vai lá no banco e pega 50 mil reais emprestado. Aí você se compromete no final do mês devolver. Quando chega no final do mês, você chega lá para o gerente e fala, olha, não deu para pagar os 50 mil. O que eu faço, gerente? Não tem problema. É só você me pagar os juros. E assim você paga os juros. Chegou no outro mês, não tenho para pagar. O que você faz? Paga os juros. Esse é o cartão de crédito, né? No outro mês você vai pagando os juros. Foi assim. O homem estava sentenciado à morte. Mas Deus ia mandar alguém para pagar essa dívida, Jesus. Mas enquanto Deus não mandou alguém para pagar a dívida, porque o homem não estava preparado, o homem teve que pagar os juros. Sabe qual foi os juros? Pegar o cordeirinho e matar. Pegar o cordeirinho e matar. Lá em Levítico capítulo 1, diz que o homem veio e colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho, transferia para ele o pecado, levava o pecado no altar e matava. Ou seja, o seu pecado estava pago até ali, mas os juros continuavam. E durante todo este tempo o homem pagou juros, pagou juros, pagou juros, pagou juros. Mas um dia veio Jesus e falou, quanto é a dívida aí? A dívida é o seguinte, tem que morrer. Eu pago. Eu pago. Mas você vai pagar tudo? Vou pagar tudo. Jesus foi lá e morreu, acabou. Só que tem gente que não entendeu isso ainda, não aceitou o sacrifício de Jesus, está pagando juros até hoje. Basta você olhar nas encruzilhadas, nas florestas, nas cachoeiras, né, velas acesas para tudo que é lugar, dia 31 de dezembro todo mundo correndo para as praias. E por quê? Estão pagando juros de uma dívida que já está quitada. Pode aplaudir o Senhor, glória a Jesus. Enquanto isso eu vou beber água. Aleluia. Então você entende por que o autogoverno? Você entende por que Deus te deu o livre-arbítrio? Para que você pudesse alcançar o seu alvo. Deus, no autogoverno, nos mostra, e pode passar o próximo, nos mostra que Ele é um Deus de limites. Ele é um Deus de limites. Então você tem que ensinar o seu filho que existem limites. Você tem que ensinar o seu aluno que existem limites. Porque quando nós não temos limites, nós perdemos a cabeça. Nós temos que ensinar os nossos filhos para limites. Augusto Cury diz assim, o bom pai é aquele que ensina o seu filho para as vitórias. O pai maravilhoso é aquele que ensina os seus filhos até para as derrotas. Pais brilhantes, professores fascinantes, quem não leu, saia hoje, compre o livro e leia. O bom pai é aquele que ensina o seu filho para as vitórias. Mas o pai excelente é aquele que ensina os seus filhos até para a derrota. Nós temos que aprender que existem nãos. Quantos nãos você já recebeu na sua vida? Muitos, né? Você passou por ali e viu aquele carro. Oh, uau, eu quero um. Aí a tua conta corrente diz o que para você? Aí você se apaixonou por aquele cara. Puxa vida, é meu príncipe encantado. Aí você vai conversar com ele, ele fala o que para você? Não. Você quer entrar naquela escola, o seu sonho é trabalhar lá, aí você manda o currículo, você é chamado por uma entrevista, e no final da entrevista você ouve? Não. Você ouve não a vida inteira. Aí nós criamos os nossos filhos, com a cultura que está aí no mundo, que ele pode tudo. Aí o primeiro não que o mundo disser para ele quer entrar numa empresa, a empresa diz não. Ele quer comprar um carro que ele não tem dinheiro e a conta corrente diz não. A namorada diz não. Lembra, aqui em São Paulo, quando a namorada mandou o cara rodar, ele foi lá e matou ela. Lembra disso? Porque nunca foi ensinado a ouvir não. Deus é um Deus de limites. Papai e mamãe, pelo amor de Deus, ensine o seu filho que existe não. Na verdade, cá entre nós, talvez tenha mais não do que sim, né? Não? Quantas vezes você chegou lá e pôde comprar o que você quis? E quantas vezes você ficou chupando o dedo? Nós ouvimos não a vida inteira. Então nós temos que aprender. Deus é um Deus de limites. Então a educação, por princípio, tem que trabalhar em cima de limites. E já viu que o conceito de limites muda.
Mas o princípio de limites não muda nunca. Princípios são imutáveis. Conceitos se adaptam à medida que o tempo vai passando. Algumas características aí do princípio de autogoverno. Diz aí, podemos ver, a capacidade que o homem tem para controlar o seu comportamento e atitudes em qualquer lugar onde estiver. Não saber se controlar gera consequências para as nossas vidas. Durante toda a nossa vida viveremos com regras em casa, na escola, na sociedade, que devem ser obedecidas e ninguém está livre de cumpri-las. Quando temos governo sobre a nossa vida, somos capazes de cumprir as regras sem dificuldade, mesmo que não gostemos dela. A educação tem que trabalhar com limites, com regras, com sims e com nãos. Há algumas metodologias, algumas escolas de educação que exageraram na liberdade e criaram verdadeiros monstros. Construtivismo é uma escola interessante, mas se você exagerar, você acaba criando monstros em todas as áreas, todas as metodologias, conceitos, escolas que você pode... todo exagero é descontrolado. Todo exagero não leva a nada. Então, muitas vezes, tem que dar autonomia, tem que dar liberdade. E eu vejo pais hoje que não dão liberdade às crianças, é a cultura do mundo. A criança está derrubando tudo, meu filho, não faz isso, tá? E continua a conversa. E aqui, ó... Crianças que sobem aqui na poltrona e vão andando em todas as poltronas. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Caminho não é em cima das poltronas, porque ninguém anda na poltrona. Eu sempre ensinei os meus filhos, e agora aos netos, minha filha está ensinando, poltrona é lugar de sentar. Andar é chão. Tem que entender como é que são as coisas. Canela do outro não é para ser chutada. Aí a criança chuta a canela, tadinho, ele está tão nervoso. Tem limites. Deus é um Deus de limites. Deus é um Deus que vai dizer, isso pode, isso não pode. A cultura do reino é uma cultura de limites. Isso pode, isso não pode. O princípio do autogoverno é o princípio que vai dizer, isso pode e isso não pode. Presta atenção. Quando você era criança, quantos aqui foram crianças? Quando você era criança, a mamãe ensinou para você não botar o dedo no fogo, não foi? Ela falava, não bota meu filho, vai queimar. Se você botava, ela não era assim? Você hoje precisa que alguém vigie você para não botar o dedo no fogo? Não, você já sabe. O autogoverno é algo que tem que ser implantado, plasmado, marcado, dentro dos corações, dentro do caráter, dentro da vida, que não vai precisar mais de pode, não pode, não pode, 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 não pode, não pode, pode. É um princípio que vai fazer com que nós saibamos que isso não pode. Não precisa ninguém ficar dizendo, olha, não pode trair a mulher, não pode roubar dinheiro, não pode ser fofoqueiro. É princípio. Não pode, não precisa dizer. Não pode. Não sei se você sabia disso. Não pode ser fofoqueiro. Às vezes a gente passa umas novidades, coisa e tal. Próximo princípio. Princípio da semeadura e da colheita. Próximo princípio, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Olha o princípio aí. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há um resultado por tudo aquilo que nós fazemos. E esse conceito nos ensina um Deus, e podemos ver, um Deus de resultados. Um Deus de resultados. O que é um Deus de resultados? É um Deus que quer fazer algo na tua vida. É um Deus que quer transformar a tua vida. É um Deus que quer transformar a família. Não é um Deus platônico, em que você ama aquele Deus e ele não faz nada por você. Pelo contrário, ele só te rouba, ele só te tira, ele só... não, ele é um Deus de resultados. Ele quer fazer coisas na nossa vida. Ele quer fazer coisas na nossa família. Porque ele ensina que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É um Deus de resultados. É um Deus que quando entra na nossa vida, ele transforma, ele muda. Quando nós decidimos por seguir ao lado desse Deus, ele vai transformar a nossa vida. Há um resultado. E não é um resultado para daqui a 20 anos só não. É um resultado que acontece hoje, amanhã, semana que vem, e vai mudando, e vai mudando.
É uma transformação. Há uma aliança, há um pacto que transforma. A apóstola Cleide falou hoje de manhã sobre a mudança do nome de Abrão para Abraão. Você lembra disso? Como é que foi essa mudança? O homem se chamava Abrão. Deus se chamava Deus. Deus fez uma aliança com ele. E aí o que aconteceu? Deus é Iavé, tem um H. Pegou-se o H de Deus e colocou no nome de Abraão. Então ficou Abraão. O Deus, de tal forma, fez uma aliança com o homem que mudou o nome do homem. Mas não foi só isso. Mudou o nome de Deus. Deus passou a chamar-se Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando há uma ligação com Deus, há uma transformação. Em mim e até em Deus nós podemos transformar. Antes era Deus, depois passou a ser Deus de Abraão. Você vai ler na Bíblia, é Jeová, é Deus, é Deus. Quando ele faz uma aliança com Abraão, muda de nome, passa a ser Deus de Abraão. Quando você se casou, você não passou a ser Nailton da Inês? Não foi assim, né? Inês do Nailton? Não foi assim? Mudou. Quando nós temos uma aliança com Deus, ele muda em nós. O H de Deus vem para cá, em vez de Abrão eu passo a chamar-se Abraão, e Deus muda, porque Deus agora chama Deus de Abraão, mudou. Então Deus é um Deus de resultados. O que é plantado é colhido. E aí vemos algumas características desse princípio. Diz aí, para toda ação há um resultado. Tudo que plantamos, colhemos na mesma proporção. Se plantamos pouco, colhemos pouco. Precisamos ter o cuidado de sempre semear o que é bom. Nunca semear o que é ruim. O fruto é o resultado de uma semente. Tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça primeiro. Temos que semear o que é melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você planta e você colhe uma colheita enorme de milho. Você tem uma fazenda, você planta milho. Aí você colheu 1000 sacas de milho. Só que o milho tem qualidade diferente. Você separou aqui as 10 sacas do melhor milho e assim por diante. E tem 990 sacas de um milho mais inferior. Deixa eu te perguntar, só nós dois. Você vai replantar esse milho. Qual que você replanta? Aquelas 10 sacas do melhor milho ou parte das 990 do milho inferior? Você vai plantar qual? Ah, é o melhor? Mas quando muitas vezes você quer investir na vida do seu filho, você não investe o melhor. Quando você quer investir na vida do seu aluno, você não investe o melhor. Você investe o que sobra. Eu tenho falado isso muito para os papais. O papai está de carro zero pagando R$5.000 de prestação. E o filho não tem dinheiro para comprar, para pagar um colégio melhor, para comprar material, para comprar uma boa roupa. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos, e não os filhos são levantados para sustentar pais. Esse é um conceito maligno, é um conceito mundano, de que os filhos sustentam os pais. A Bíblia diz que os pais entesouram para abençoar os filhos. Querido, você como pai espiritual, você como professor, você como pai, como cuidador, ou o que seja, as crianças que estão ao seu redor, dê o melhor do seu tempo, o melhor dos seus anos, o melhor da sua preocupação, o melhor do seu intelecto, o melhor do seu dinheiro, o melhor, porque você está plantando num bom terreno e vai dar sementes maravilhosas. A lei da semeadura e da colheita diz isso, que nós temos que plantar o que é melhor. Próximo princípio, o princípio da individualidade, diz: deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu. Adão deu um nome diferente para cada um. Esse se chama boi. Esse aqui parece, mas não é igual. Ele é búfalo. Esse aqui se chama coelho. Esse aqui é quase igual, só não tem orelha, é gato. É parecido, mas não é igual. Cada um teve um nome. É parecido, mas não é igual. É a individualidade. E Deus, aí nós temos que, através disso, apresentar o princípio da individualidade, apresenta um Deus particular. Um Deus particular. Deus não é um Deus de atacado. Deus é um Deus de varejo. Deus não é um Deus que, né, tipo Silvio Santos, quem quer dinheiro?
Vem para cá, vem para cá. Não, Deus é individual. Cada um tem que ter uma experiência com Ele. Cada um tem que conhecê-lo. Deus vai se apresentar para cada um de uma forma específica. Para você, Deus vai ser um Deus que vai te livrar, porque você está precisando disso. Para o outro, Deus vai ser um Deus amoroso, porque ele está precisando daquilo. Para o outro, vai ser um Deus mais severo, porque ele está precisando daquilo. É um Deus individual, é um Deus particular, é um Deus que, para cada um, Ele vai suprir as nossas necessidades. Você já percebeu que todos os princípios estão revelando Deus? Estão revelando Deus? A individualidade revela a particularidade sua e a sua particularidade com Deus. À medida que você vai estudando a Bíblia, Deus vai se apresentando. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da guerra, Ele é o Deus amoroso, Ele é o Deus poderoso, Ele vai, Jeová Shammah, Jeová Nissi, Jeová, e assim vai. Cada vez Ele vai se apresentando numa característica. Deus é um Deus individual. O fato de você ser filho de Deus, ou melhor, o fato do seu pai ser filho de Deus, não implica que você é neto de Deus. Alô, Deus não tem neto. Nós precisamos, cada um de nós, sermos filhos. Saber que Deus nos dá uma particularidade. O seu nariz é só seu. Pode ser igualzinho da sua irmã, mas ele é só seu. Cuida dele. A irmã está cuidando ali, ó. Olha lá, né? Cuida do nariz. Né? Cada um tem que cuidar do seu nariz. E deixa que eu cuido do meu, tá? Porque tem uns cuidando do nariz do outro, né? Deus é um Deus de particularidade. Esse negócio de atacado, né? Eu me lembro, quantas coisas nós temos de atacado. Quando os meus filhos eram pequenos, era a era da Xuxa, né? Lembra da era da Xuxa? Você ia numa festinha, tinha 30 Xuxinhas. Igual, mesmo cabelo, mesma roupa, mesmo jeito, tudo igual. E quem não era igual se sentia alijado, porque tinha que ser igual. Que coisa mais terrível, a geração Xuxa, que engravidou com 14 anos. Não a Xuxa, toda a geração. Claro, chegava na televisão, quantos anos você tem? 14, ah, que legal. Você tem namorado? 14 não, 8, 7, 6. Você tem namorado? Não, não tem namorado. Ah, tem que namorar. Aí continuava, chegava na novela das 8, quando falava que um casal era namorado, você sabe o que estava fazendo. Aí as meninas de 9, 10, 11, 12 começaram a fazer igual. A geração Xuxa engravidou. E hoje nós temos aí adolescentes de 9 anos grávidas. Adolescentes, 9 anos é criança. Crianças de 9 anos grávidas. Por quê? Porque veio um conceito maligno, deturpado sobre namorar. Você entende como é que conceitos são manipulados de acordo com os interesses? Princípios não. Princípios são estáveis. O princípio da individualidade te mostra um Deus particular. Vamos ver algumas características do princípio da individualidade. Diz aí, é a identidade de cada um. São características específicas de uma única pessoa. Deus criou todas as coisas com identidades distintas. O homem está descobrindo isso. Primeiro ele descobriu a impressão digital, depois descobriu a íris do olho, agora está descobrindo a voz, tem o DNA e tantas coisas. O homem está descobrindo a individualidade de cada um. Não existe dois iguais. Diferentes de tudo que foi criado, Deus criou o homem com personalidade e capacidade para sonhar, pensar e decidir. Presta atenção, você não é animal. Olha para o lado aí, vê se a pessoa parece com algum animal. É só aparência. Você não é animal. Deus criou o reino mineral, depois Deus criou o reino vegetal, depois Deus criou o reino animal, preparou o berço, preparou o quarto, e aí criou o homem. O homem não é um animal racional. Ah, pastor, mas parece. Tem uma irmãzinha lá que eu conheço, a cara de um macaquinho. Tem um outro que parece um pitbull. Mas só parece. Como os animais, às vezes, parecem com os vegetais. Há vegetais que parecem com minerais, né? Algumas esponjas do mar. Nós parecemos por quê? Porque a origem é a mesma, é Deus. Mas nós somos individualmente separados uns dos outros, diferentes uns dos outros.
Deus olha especificamente para cada um. Não existe ninguém igual a você. Deus, em sua soberania, nos vê como uma pessoa única e especial. Então, presta atenção. Você não vai ter que passar por todas as experiências que o outro passou. Agora, você vai passar por experiências que o outro não vai passar. Eu tenho falado muito disso. Às vezes a pessoa fala, vou dar um passo de fé. Já ouviu falar do tal do passo de fé? Não é? O outro comprou um carro, o outro comprou uma casa, o outro fez uma viagem, foi um passo de fé. Eu vou fazer igual. Você pode se arrebentar, querido. Você pode se arrebentar. Meu filho, André, ele é maior do que eu, que não é grande vantagem. Mas ele é maior do que eu. Quando eu ando com ele na rua, queridos, é uma luta. Porque ele anda rápido. E esse pernão, então eu vou atrás dele, tentando, às vezes segura ele pela camisa, porque um passo dele é 1,5 meu. Então cuidado com esse negócio de passo de fé. O outro deu um passo de fé, eu vou também. Cuidado, passo de fé é diferente de pulo no escuro. Não misture as coisas. É individual. Cada um vai fazer uma coisa diferente. Passo de fé é diferente de pulo no escuro. Não é assim? O outro, pelo temperamento, pela característica, passa por certas lutas e desmonta. Não tem necessariamente que desmontar. Hoje, a coisa é, sabe, na novela, alguém recebe um não, aí quebra tudo. Aí as pessoas estão fazendo em casa igual. Igual. Princípio da individualidade. Cada um tem uma característica. E o último princípio, o princípio da aliança. Diz aí em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, quando eu tive o entendimento, já fiquei curioso, por que Deus falou para Adão deixar pai e mãe? Não é estranho? Dizer para Adão, deixa pai e mãe, mas na verdade não era para Adão, era para o homem, a raça humana. E aqui diz que se unirão, homem e mulher, serão ambos uma só carne. Há uma aliança, há uma unidade. Temos que caminhar juntos uns com os outros. A Bíblia diz que como caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós temos que ensinar aos nossos filhos que Deus, e aí vem o próximo passo, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer se relacionar comigo. Eu li um livro de uma jovem que era muçulmana, e ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E o livro se chama Atrevi-me a chamar-te pai. Não sei se você já leu esse livro. Se não, procure para ler. Atrevi-me a chamar-te pai. Sabe por quê? Porque o Deus que era ensinado para ela era aquele Deus mau, que ficava vigiando qualquer coisa para rosnar lá de cima, e sabe, um Deus distante, ele lá e nós cá. O cristianismo romano ensina isso, eu não acesso a Deus, eu tenho que passar pelos intermediários, tenho que falar com não sei quem, para falar com não sei quem, para então, se tiver tempo, falar com Jesus, e aí ele pode falar com Deus. É um Deus cheio de intermediários. Todas as religiões que não a cristã, o Deus é um Deus distante, é tão distante que ele chama até Alá. Não é? Ou não é? Alá. É um Deus mau, é um Deus vingador. Mas o nosso Deus é um Deus de intimidade. É um Deus de relacionamento. Você pode falar com Ele a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, estando alegre, estando triste. Pode falar com Deus de qualquer jeito. Você pode falar com Deus pelado. Está tomando banho? Você está lá, ô Senhor, glória a Jesus, eu te louvo. Foi bom aquele. Pode. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Não tem que ter um ritual. É um Deus presente, um Deus de relacionamento. Sabe por que as pessoas não se relacionam? Porque muitas vezes ela não conhece um relacionamento com Deus. Um dia minha irmã estava dirigindo uma classe na escola dominical da igreja. E ela estava falando assim, porque papai do céu, criancinha, papai do céu te ama, papai do céu cuida de você, como seu pai cuida. Aí um menininho chegou para ela e falou, tia, papai do céu é igual ao meu pai? Ela falou, é. Eu falei, ele chega bêbado em casa também? Já pensou que saia justa?
Nós precisamos entender que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que pega no colo, é um Deus que faz cafuné, que puxa a orelha também, e não um Deus distante. O princípio da aliança vai nos ensinar esse relacionamento com Deus. E aí diz, algumas características: conviver com os outros em harmonia, vivendo em conjunto, dependendo ou dependemos uns dos outros para viver. Porque assim, nós temos fases, né? Normalmente a fase é assim, a primeira fase da nossa idade é a fase da dependência, né? Você, quando nasceu, você era absolutamente dependente, para comer, para dormir, para fazer o que tinha que fazer, né? Dependente, a mamãe tinha que fazer tudo para você. Aí quando chega na adolescência, nós passamos por uma fase de independência. Agora sou eu é que decido, eu é que faço, não preciso de ninguém. Mas quando nós chegamos à fase da maturidade, nós entramos numa fase de interdependência, de convivência, na fase da aliança. Nós sabemos que não somos mais independentes, que dependemos uns dos outros, que precisamos uns dos outros. Todas as coisas são designadas para funcionarem em harmonia, mesmo que permaneçam distintas. Cuidado, aliança não é unanimidade, é unidade, é estar juntos. Não precisa ser igual, basta estar juntos. Aliás, se fosse igual, era monótono, hein? Que coisa chata. Todo mundo igual a você, já pensou? Que coisa chata. Você chega lá no mercado, quem está te atendendo é você. Você vai cuidar na escola, um monte de vocezinhos pequenininhos assim. Já pensou? Na hora de namorar, você namora com você mesmo. Coisa terrível. Graças a Deus nós somos diferentes. É necessário ter unidade interna. Nós precisamos saber o que somos antes que exista harmonia. Se nós não sabemos quem somos, de onde viemos, qual é o nosso objetivo, se nós não estamos resolvidos, nós vamos sempre achar que o outro é inimigo, que o outro está querendo competir, que o outro não está querendo caminhar com você. Você entendeu a visão dos das 7 princípios, e são 7 características de Deus que ele se apresenta a nós? Entendeu? Agora vamos dar uma olhada na nossa sociedade. Como está a nossa sociedade? Rapidinho, porque ontem já foi falado um pouquinho sobre isso, né? Com relação ao princípio de de soberania. Como é que está a nossa sociedade? Insegurança, medo, falta de fé, ansiedade, autonomia com relação a Deus, desejo de assumir o papel de Deus. Está aí, o aborto, desejo de assumir o papel de Deus. O homossexualismo, desejo de mudar o que Deus estipulou. E por aí afora vai. Há um projeto do inimigo para destruir a nova geração. Há um projeto do inimigo para destruir a nova geração. O primeiro passo desse projeto, para que não haja uma nova geração, é o homossexualismo. 2 homens e 2 mulheres nunca vão ter filhos. Se escapa dessa primeira fase, há um segundo projeto, que é o aborto. Se escapa dessa segunda fase, há mais um projeto, que é a rebeldia de pais e filhos, para que os pais não possam ensinar os filhos. Isso não é por acaso, é uma sequência, para que não seja gerada uma nova geração. Tentando mudar, tentando assumir o papel de Deus. Na sociedade, princípios de caráter: desobediência, insensibilidade, egoísmo, ódio, impaciência e absolutamente falta de caráter. Isso é a sociedade. Isso é onde você vive assim? Não é assim? Desobediência, insensibilidade, egoísmo, ódio, impaciência, falta de caráter. Então fica claro que o princípio do caráter não está sendo real na sociedade. Mais um item. Princípio da responsabilidade, desleixo, inconsequência, descompromisso. Tem agora uma figura nova que é o evangélico não praticante. Porque antes tinha o católico não praticante, que era a pessoa que foi batizada na igreja católica e nunca mais foi. Aí a estatística dá 50%, né? Mas não é verdade. Porque eu entendo que você pode dizer que você faz parte de uma religião se você participa de pelo menos uma das reuniões mensais, tá?
Tem muita gente que diz católico porque foi batizada há 127 anos atrás. Então, só que agora está surgindo a figura do evangélico não praticante. Eu sou da igreja tal, porque a mãe dele é. Como é que é o nome do pastor? É um baixinho assim. Está surgindo, lamentavelmente, né? Ficar. Tem um tal de um ficar com o outro, vai para a festa, fica um com o outro, sem responsabilidade, né? A única coisa que a Bíblia fala de ficar é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fora isso, não tem. E agora fica um com o outro sem responsabilidade, é aquele momento, é curtir o momento, e não há responsabilidade nenhuma, não há, ninguém assume para si a responsabilidade. E a Bíblia diz, ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Deus testa a nossa fidelidade, testa a nossa responsabilidade, para colocar sobre nós uma responsabilidade maior. Se você falha nas pequenas responsabilidades, Deus nunca vai te dar uma responsabilidade maior, nunca. Princípio de autogoverno. Como está a sociedade? Reações inesperadas, dia de fúria. Bateram no carro dele, ele saiu, deu 17 tiros. Isso não é incomum, está acontecendo aí. Pai matando o filho, jogando a menina pela janela, neto que vai e mata a avó. Não é uma coisa louca. É a sociedade. Ataques de fúria. Não aceitar regras. Quer você testar se alguém tem autogoverno, é colocar uma regra. Não pode. Aquele Hulk que estava escondido, vem, o cara fica azul, verde, cor de abóbora, porque houve não aceita regras. A regra é para ser desobedecida. Quer ver um exemplo, algo óbvio de que o brasileiro não obedece regras? Lombada, quebra-molas. Que se obedecesse regra, bastava uma placa. 30, 40. Tem quebra-molas é porque não obedece regras. Se fosse uma cultura de obedecer regras, não tinha quebra-mola. Corrente em jardim. Não precisava, era só falar assim, não pise na grama, pronto. Na nossa sociedade está tão claro não obedecer regras, que a obediência vem pela força. É quebra-molas, é corrente, é não sei o quê, porque não obedece regras. A sociedade está muito clara aí que é uma sociedade sem regras. Desequilíbrio emocional, financeiro, alimentar. Uau! Vocês almoçaram hoje? Desequilíbrio alimentar. Bem, deixa para lá. Depois eu falo outra coisa. Consumismo, não é? Compra. Nós temos falado muito sobre esse aspecto financeiro e eu sempre digo, você só compre se você tiver sim a duas respostas. Uma, preciso. Segunda, posso. Só se você tiver resposta positiva a essas duas perguntas, você compra. Preciso? Não. Mesmo que possa, não compre. Preciso? Sim, mas não posso. Então, não compre. O cara dá o cartão de crédito e carnê Casa Bahia, Natal, em dezembro, ele fica pagando a prestação de Natal até novembro do ano que vem, para em dezembro fazer outra. Então, você só compre se você tiver sim a duas respostas. Preciso e posso. Se você tiver um dos dois não, volta atrás, não compre. Coisa simples. Você vê o negócio, preciso. Não. Pronto, resolveu o problema, vai embora para casa, né? É o consumismo, é a falta de autogoverno. Mais uma característica que a sociedade não está envolvida com a semeadura e colheita. Colher sem plantar. Né? É loteria, o cara planta R$1 e vai ganhar bilhões. Sociedade alucinada. Basta falar que acumulou na loto, o povo alucina. Colher sem plantar. Não plantar. Não vale a pena, imagina. Vou fazer aquele curso, levar 4 anos fazer um curso de pedagogia só para dar aulinha. Não existe? Já ouviu falar isso? Não planta. Aí quer colher. Não investe. Aí quer buscar resultados adiante. Né? Tem que estudar. Isso aqui não é nem um discurso para esse grupo, mas tem que estudar. Ontem eu estava aconselhando um rapaz, lá na nossa igreja, rapaz novo. Eu falava sobre ele, olha só, tem pessoas que não estudam, vão até aprendendo. Pega o mestre de obras. O mestre de obras não estuda. Ele é capaz de fazer um sobrado, 2 andares, não é? Mas o mestre de obras nunca vai fazer um prédio de 20 andares. Aquele que aprende só na prática,
ele vai fazer sobrado. O que estuda faz um prédio de 20 andares. Se você quer, na prática, aprender a dar aula, na prática quer aprender a cuidar de criança, você vai cuidar, mas o seu limite é pequenininho. Você nunca vai poder ter uma escola, abrir uma escola, ser uma coordenadora, escrever livros, avançar. Nunca, porque você não estudou, não se preparou. Quem não se prepara é mestre de obras. O máximo que constrói é um sobrado. Quem se prepara é um engenheiro que vai construir um prédio de 20, 30 andares. Não regar, planta e larga para lá. Planta e larga para lá. Jesus nos ensina que nós temos que acompanhar. Ele diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você lembra desse texto? E como é que termina o texto? Mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um princípio da administração. Delegar e controlar. Tem gente que lê só o primeiro versículo, né? Lá no colégio, você vai ficar responsável pela portaria. Tá. O negócio está arrebentado lá, não está dando certo e você não está sabendo. Jesus ensinou, ide por todo mundo, mas eis que estarei convosco todos os dias. Estou de olho, hein? Princípio de administração bíblica. Quer dizer, a Bíblia nos ensina um princípio de administração. Delegar e acompanhar. Atenção, coordenadores, diretores, não deleguem sem acompanhar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Plantar uma semente e querer colher fruto. Plantar banana e querer colher abacaxi. Plantar violência e querer colher paz. Plantar desleixo com seus alunos, não são vocês, os outros, né? E querer colher uma coisa certinha. Desejar colher no terreno alheio. Não foi você que plantou, mas você está querendo colher no terreno alheio. Vamos lá, está acabando. Me aguenta mais um pouquinho. Princípio da individualidade. Como é que está isso na sociedade? Barreira de todo tipo, desrespeito à diversidade. Nós temos que ter respeito às pessoas que pensam diferente, mesmo que sejam diferentes de nós. Temos que ter respeito. Há um racismo evangélico, um racismo cristão. Quando, não, você não faz assim. Não, nós temos que entender a diversidade das pessoas. O individualismo, acontece isso muito na sociedade. Nós aprendemos a respeitar a nós mesmos quando aceitamos como nós somos. Então, o princípio do respeito é muito forte. E o último deles, o princípio da aliança. O que tem na sociedade? Traição, infidelidade, insubmissão, rebeldia, autossuficiência, não aceitar cobertura, não aceitar autoridade, não aceitar autonomia. Então, na verdade, o que nós temos? Exemplos da sociedade. Diz aí, aborto, pedofilia, mais um. Quer que volte? Então volta. Princípio da aliança. Traição, infidelidade, insubmissão, rebeldia, autossuficiência, não aceitar cobertura, não aceitar autoridade, autonomia excessiva e o dever de casa. Saia completando mais essas coisas aí. Vê na sua vida, na sua família, na sua cidade, no seu colégio. Faça o exercício quando você chegar lá. Todos os princípios. E o que acontece que vai contra esses princípios que você está trabalhando? Como é que isso acontece praticamente na sociedade? Aborto, pedofilia, corrupção, sensualidade, rebeldia, leis desligadas. Eu estou intrigado com isso. Como é que se desliga a lei? Há pouco tempo teve lá no Rio, a Rio mais 20. Então tem uma lei que as pessoas não podem andar nuas na rua, não tem? Na Rio mais 20, as pessoas estavam em plena Presidente Vargas, centro do Rio, com um tambor, as mulheres peladas. E a polícia estava protegendo elas. Desliga a lei, agora não vale. Tem uma lei que diz que você não pode ter relação sexual em público, não é? Na parada aqui todo mundo faz isso. Desliga a lei. No carnaval, desliga a lei. Não pode, mas no carnaval pode. Desliga a lei. Não consigo entender esse negócio de liga e desliga a lei. No Brasil está isso, desliga. Agora não vai. Pior que às vezes ele esquece de ligar. Aí fica aquele negócio doido. Eu não consigo entender. A lei vale em alguns lugares, para algumas pessoas, em algumas situações. Há momentos especiais que desliga a lei. Não consigo entender isso. Alguém me explica, por favor. Eu tenho dificuldade de entender certas coisas, deixa para lá. Consumismo, por exemplo. Sociedade é a sociedade do consumo. A coisa que você nunca comprou e que você começa a comprar e passa a ser essencial.
Minha mãe nunca lavou roupa com amaciante. Hoje, se não tiver amaciante numa casa, uau! Já viu quantos... Para os homens também, mas especialmente para as mulheres. Sabe? Quantos potes você tem na sua casa? Creme de mão, creme de nariz, creme de orelha, creme de testa, creme disso aqui, Quando sai de casa é uma mala para roupa, outra mala para os potes. Vai fazer uma viagem de final de semana. Vou a São Paulo no Congresso de Educadores. A mala, Jesus do céu. 2 dias. Cinco pares de tênis. 27 pares de sapato. 92 brincos. E por aí afora. É o que acontece. E nós estamos sendo influenciados por isso. E eu quero que agora você entenda isso. Pode passar. Educação é como você tem que ser como agente de transformação. Olhe a educação como agente de transformação. Se você for um educador que pense em manter o status quo, manter a realidade, continuar... Esquece, vai arranjar outra coisa para fazer. Hã? Tá, transformação, é F. Por exemplo, vai lá e transforma aquela palavra. Viu? É para isso, é para ver se você estava atento, final de palestra, para ver se você estava dormindo, né? Aleluia. Então, olha só, até pedi o rebolado aqui. Você não pode, nós não podemos entender que a educação seja uma educação de manutenção, só para manter aquele negocinho. Não, não. Ou você vai ser um agente de transformação, ou você vai procurar outro emprego. Em primeiro lugar, se for emprego, já está errado. É ministério, é chamado, é dom. É missão. Porque se fosse emprego, você está mal remunerado. Estão te explorando. Você não está sendo reconhecido. Não é emprego, é missão, é chamado, é agente transformacional. Você tem que ser instrumento para transformar vidas, essas vidas transformarem famílias, essas famílias transformarem sociedade. Se você não ver, se você não perceber, se você não entender que a educação tem que ser um agente de transformação, pode parar, muda. Quero te convidar a procurar outro emprego. Não sai agora não, para não ficar chato, mas no intervalo você pode aproveitar a oportunidade, tem vários empregos, o Brasil está com muita oferta de emprego, né? Saia da educação, se você não entender que você é um agente de transformação. Agora, como é que nós vamos transformar? E esse é o último slide. Com a implantação da cultura do reino. É uma mudança de cultura. Mudar a cultura tem que nadar contra a maré. Mudar a cultura não é simples. Mudar a cultura é algo que é um desafio dos mais tremendos. Mudar a cultura é ir contra a maioria. Mudar a cultura é ir contra coisas que já estão estabelecidas. Mudar a cultura custa dinheiro, custa tempo. Mudar a cultura, nós somos ofendidos muitas vezes. Mudar a cultura, nós somos colados na parede muitas vezes. Para mudar a cultura, você perde coisas. Deixa eu te dizer, você vai perder coisas. Você vai perder amizades. Você vai perder aluno. Você pode perder até emprego. Mas se você tem um chamado de ser um agente de transformação, e a única forma de transformar é implantar a cultura do reino, ninguém vai te deter. Ninguém vai te deter. É algo que você recebe, é algo que é a tua diretriz, é aquilo que você não pode arrancar fora, é aquilo que está no seu coração. E eu quero concluir te fazendo um desafio. A cada dia, a cada semana, a cada mês, dá uma paradinha e dá uma conferida nos princípios. E começa a ver o que na sua vida não está batendo com os princípios. Porque como é que você vai ensinar uma coisa que você não faz?
Como é que você vai tentar levar as pessoas a praticar uma coisa que você não pratica? Os princípios vão te levar a conhecer mais a Deus. Um Deus de perto cantamos e não um Deus de longe. Um Deus de intimidade, um Deus de limites. Um Deus que vai fazer com que você, eu, nós, quem está ao nosso redor, possamos alcançar o alvo, o objetivo para o qual nós fomos feitos, que é estar em comunhão com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, as coisas fluem. Só mais uma ilustração para terminar. Uma máquina, uma locomotiva, ela é uma das máquinas mais fortes que existe. É potente aquela locomotiva. Você põe uma locomotiva, ela puxa 50 vagões carregados de minério de ferro. Potente, poderosa. Mas se você pegar essa locomotiva e colocar na areia, ela vai fazer um esforço, soltar fumaça, resfolegar, espirrar, gritar e só se afunda. E só se afunda, não é assim? Agora, quando você pega aquela locomotiva e coloca nos trilhos, o maquinista só acelera um pouquinho. Ela começa a andar, correr e puxar os vagões. Por mais poderoso que você seja, por mais capaz que você seja, por mais brilhante que você seja, se você não estiver no caminho do Senhor, eu quero te dizer, você vai cavar um buraco ao seu redor constantemente. É isso que nós temos que passar para os nossos alunos. Nós temos que estar no trilho de Deus. Porque no trilho não precisa de esforço. Uma pequena aceleração leva uma carga muito grande. Agora, fora do trilho, na areia, pode ter a potência que tiver, mas nunca vai chegar a caminhar, a andar para frente, só vai afundar. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma transparência. Não, acho que não. É só para falar quem eu sou outra vez. Não sei por que tem no início e no fim. Quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Eu quero te dar os parabéns. Você é um guerreiro, uma guerreira. Vitorioso. Você tem vencido barreiras.